Vídeo demonstrativo do LabEdif, Laboratório Virtual de Edificações. Olá, seja bem-vindo! Você é o novo técnico em edificações dessa obra. Escolha uma das opções do menu para iniciar. Bom trabalho! Instruções, controles, setas, movimentação, mouse, câmera, L, largar objeto, E, interação, G, guia. Objetivos. Siga os objetivos mostrados para completar a simulação. Interação. Você pode interagir com diversos objetos do cenário, se aproximando, clicando e selecionando a opção. Selecionar a simulação, massa específica. Você precisa calcular a quantidade de areia para o traço do concreto. Execute um ensaio de massa específica e encontre os dados dessa areia. Você é o técnico em edificações que está em obra, acompanhando a construção de um edifício de 26 andares. E o engenheiro responsável pede para calcular a quantidade de areia que será necessária para concretar alguns pilares. No total, o volume é de 1 metro cúbico. Para isso, você percebe que, para realizar esse cálculo, falta conhecer o valor da massa específica real de areia. Então, você vai ao laboratório da empresa, onde já existe uma amostra desse agregado, para realizar o ensaio. Visão do laboratório. Laboratorista. Guia. NBR 9776. Etapa 1. Determinação do valor da massa da amostra. Etapa 2. Determinação do valor da massa do frasco mais amostra. Etapa 3. Determinação do valor da massa do frasco mais amostra mais água. Etapa 4. Determinação do valor da massa da amostra seca. Agregado miúdo. Areia de origem natural ou resultante do britamento de rochas estáveis. Massa específica real. É a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo os poros permeáveis. Massa específica da água. Para a água, o valor da massa específica considerado no cálculo é 1 grama por centímetro cúbico. Massa da amostra na condição saturada superfície seca. No ensaio é considerado 500 gramas. Tara é o peso do recipiente que condiciona a amostra. Agregado seco em estufa. Agregado sem umidade alguma, após passar 24 horas na estufa. Agregado seco ao ar. Agregado sem umidade superficial. Agregado saturado com superfície seca. Agregado sem umidade superficial, mas com o seu interior saturado. Agregado saturado. Agregado com água livre na superfície. Ferramentas. Dessecador. Vidraria de laboratório, que consiste num recipiente fechado que contém um agente de secagem, chamado dessecante. Barrilete. Reservatório de água destilada feito em material de PVC, com diversas capacidades de armazenamento, sendo desde 5 litros a 100 litros. Frasco de piquenômetro. Frasco aferido de vidro de 500 cm3 de capacidade. Estufa. Aparelho elétrico utilizado para acumular calor e secar substâncias sólidas. Balança. Aparelho com capacidade máxima para medir 1 kg e resolução de 0,1 grama. Curiosidades. O valor da massa específica real é utilizado para a determinação do consumo em massa dos materiais utilizando o traço em massa. Massa específica de materiais em pó é determinada pelo frasco de Le Chatelier. Guia. Tare a balança com a cápsula. Dica: ponha a cápsula na balança, em seguida aperte tara. Cápsula, carregar.
balança por objeto, cápsula, cancelar, balança, tara. Guia: coloque a amostra na cápsula. Dica: pegue a caixa de areia enquanto segura a cápsula. Cápsula, carregar. Caixa de areia, areia média. Três, ajuste a temperatura e duração da estufa. Estufa, escolher graus e horas. Temperatura: 110 graus. Tempo: 25 horas. 4. Seque a amostra na estufa. Estufa, abrir, secar. 5. Pesar 500 gramas de areia. Balança por objeto. Retirar por peso. Peso: 500 gramas. 6. Pegue o frasco. Frasco de Chapman, carregar. 7. Encha o frasco de água. Barrilete, encher de água. 8. Largue o frasco. 9. Pegue a cápsula. 10. Coloque a areia no frasco. Frasco de Chapman, encher recipiente. Frasco de Chapman. 11. Leia o nível de água. Ler nível de água no frasco de Chapman. Volume 412 cm3. Massa específica. Parabéns, você chegou ao fim do ensaio. O ensaio de massa específica serve para determinar a relação entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo os poros permeáveis. O volume da massa específica real é utilizado para a determinação do consumo em massa dos materiais, utilizando o traço em massa.